Muito bem, pessoal. A partir de agora, vocês estão sendo gravados. Bom dia. Iremos hoje começar, iniciar a conclusão das nossas aulas sobre o Antigo Testamento, as alianças que Deus faz com o seu povo. E essa última parte será dividida em duas aulas. Nós já falamos da aliança que Deus fez com Noé. Última aula, aquela aula incrível. Eu estava sem voz, né? Quase não consegui dar a aula, né? Hoje, graças a Deus, minha voz está bem, né? É aquela aula sobre Abraão, né? Sobre Abraão, que foi uma aula que a gente viu o valor da fé, né? A fé incondicional em Deus. E hoje nós vamos ver a aliança de Deus com Moisés em duas partes. A história da libertação do povo de Israel do Egito, mas principalmente o significado católico que isso tem. Vamos, como dissemos nas aulas sobre a Sagrada Escritura, como a gente viu nas aulas sobre a Sagrada Escritura, lemos o Antigo Testamento à luz de Cristo. Não lemos o Antigo Testamento por ele mesmo. Lemos o Antigo Testamento tendo em vista que ele anuncia Cristo. Certo? Então, nós iremos ler a história de Moisés, tendo em vista os comentários dos santos doutores da igreja, os comentários da Sagrada Escritura, que, ou seja, a igreja, a tradição da igreja vai nos dar a interpretação desses eventos e o sentido espiritual para que a nossa vida a gente possa colher os frutos. Na segunda aula, será uma aula sobre a aliança que Deus faz com Moisés e a aliança dos 10 mandamentos. Então vai ser a próxima aula uma das mais importantes do curso, porque nós iremos falar sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. E é uma aula divisor de águas. Depois dessa aula, ou nós mudamos de vida, ou somos hipócritas. Certo? Então, prepare o coração para a semana que vem, porque semana que vem vai ser do fogo. Vai ser pesado, né? E é aquilo, né? Deus nos chacoalha com um amor, com muito amor. Deus, ele vem, nos acolhe, mas depois ele vem e mostra o que nós temos que renunciar por amor a ele. Quando nós renunciamos o mundo, ganhamos o céu. E o céu é o maior prêmio que nós podemos ter. Vale a pena renunciar qualquer coisa deste mundo pelo céu. Então é isso que nós iremos aprender nessas duas aulas. Vamos agora falar da história de Moisés. Moisés não chegou no Egito, não nasceu no Egito do nada, né? Vamos falar aqui dos seus antecessores. Antes de começar a leitura, vamos entender, vamos voltar lá para Abraão. Abraão que terá o seu filho Isaac. Isaac terá seu filho Jacó, né? E o seu filho Esaú. Jacó e Esaú vão brigar, né? E Jacó, que era o filho mais novo, herdará a primogenitura de Esaú. Depois vocês podem ir lá no livro de Gênesis e ler essa história. Jacó vai ter 12 filhos, né? Jacó vai ter 12 filhos. Dentre esses filhos, alguns famosos, Ruben, Natã, Neftali, mais um deles, José. Vocês já ouviram falar da história de José do Egito? Já ouviram falar de José do Egito? Manda um... Tem até uma novela da Record, né, que o pessoal fez, né, muito famoso, né? José do Egito é importante para entender a história de Moisés. Então é aqui que a gente vai lá para o ponto 1. José do Egito e a escravidão do povo hebreu. Podem ler, ou a Tamires ou a Sônia. Pode ler, Tamires. A história de Moisés, Deus liberta o seu povo. José do Egito e a escravidão do povo hebreu. A história de Moisés começa muitos anos antes de seu nascimento, com a história de José, filho de Jacó.
Vendido como escravo por seus próprios irmãos, José foi conduzido pela providência divina ao Egito, onde, após grandes sofrimentos, tornou-se governador daquela terra. Pela sabedoria dada por Deus, José preparou o Egito para enfrentar anos de fome, salvando não apenas os egípcios, mas também sua própria família. Os descendentes de Jacó, também chamados israelitas ou hebreus, passaram então a viver no Egito. Com o tempo, multiplicaram-se grandemente, conforme a promessa feita por Deus a Abraão, para ele tinha uma grande nação. Entretanto, após a morte de José, surgiu no Egito um novo faraó, que não conhecerá José. Temendo o crescimento do povo hebreu, o faraó começou a oprimi-lo duramente, transformando os israelitas em escravos. Eles eram obrigados a trabalhos pesados, especialmente na construção de cidades e depósitos para o reino egípcio. O livro do Êxodo afirma: os egípcios impuseram aos filhos de Israel uma dura servidão. Além da escravidão, o faraó decretou algo ainda mais cruel. Ordenou a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Contudo, mesmo em meio ao sofrimento, Deus não abandonava seu povo, o Senhor preparava a libertação. Santo Agostinho comenta que Deus frequentemente permite provações para manifestar depois, de modo mais glorioso, sua misericórdia e seu poder salvador. Em sua obra Cidade de Deus, ele recorda que as tribulações do povo de Israel serviram para fortalecer sua esperança nas promessas divinas. Muito bem. A história de José de Egito ela é linda. José ele era o filho mais novo dos 12 filhos de Jacó. E por ser o filho mais novo, o filho caçula, o filho predileto de Jacó. E Jacó acumulava eles com certos privilégios, como uma túnica colorida. E naquela época, bom dia Paula, seja bem-vinda. Naquela época, você ter uma túnica colorida significava a predileção do pai por você. E imagina o filho mais novo ostentando aquela túnica a túnica colorida para os filhos mais velhos. E nessa questão do povo de Israel tem essa questão de você querer agradar ao pai, de você querer ter a benção do pai. E normalmente essa benção vai para o filho mais velho. Mas Jacó tinha afeição pelo filho mais novo. Ele tinha afeição pelo filho mais novo, que era José. E José ele tinha um dom de Deus, ele sonhava. E os seus sonhos tinham significados proféticos. Aquilo que ele sonhava normalmente era um sinal, uma mensagem de Deus de algo que iria acontecer. Pessoal, tudo bem até aqui? Tá dando para acompanhar? Qualquer coisa, professor, pode falar de novo? Eu falo, tá? Vamos lá. Seguindo, um dia José teve um sonho em que ele, de certa forma, dominava os seus irmãos e os seus irmãos obedeciam a ele. Por ser jovem e não tão sábio, feliz, contente, foi lá falar para os seus irmãos: olha, eu acabei de ter um sonho, e nesse sonho eu via que vocês me obedeciam, que eu dominava sobre vocês. Os irmãos começaram a ficar com inveja, raiva, ciúme dele. E um dia, os seus irmãos decidiram tramar uma cilada. E essa cilada seria para matá-lo, né? E esconder o corpo e falar para o pai Jacó que ele foi morto por uma fera selvagem. Certo? José, então, foi atraído para a emboscada, só que na hora de matar ele, o pessoal teve dó, teve pena, né? Pô, é o nosso irmão, né? A gente talvez... E por acaso ali estava vindo uma caravana de ismaelitas indo para o Egito. E eles tiveram a ideia de vender José como escravo para esses ismaelitas,
e depois falar para o pai que ele morreu. Com isso, eles não matariam o irmão, mas conseguiriam o objetivo deles, que era tirar José ali da concorrência, né? E talvez José do Egito fosse uma pessoa realmente, aquela pessoa muito irritante, não sei, porque o pessoal odiava ele, né? Talvez ele ficava se gabando, não sabemos, ele era jovem, né? Mas ele foi vendido como escravo. Uma vez escravo no Egito, foi para a casa de Potifar. Potifar, eu não sei se é Potifar ou outro nome, é um alto oficial do Egito, um capitão do Egito. Ele, como escravo ali, servia fielmente ao seu senhor e mantinha a fé no Deus único que ele aprendeu com seu pai Jacó. O Egito, você tem ali adoração a vários deuses, que a gente vai comentar mais daqui a pouco. Mas José do Egito, ele tinha a questão de adorar ao único Senhor, ao único Deus. A esposa do capitão, a sua patroa, achava ele bonito e queria trair o seu marido com o escravo. Ele se recusa. Ela, com raiva por ele ter se recusado, acusa ele de tentar abusar dela, né? Então, ela fala, ele tentou me abusar, ele tentou me agarrar, eu resisti. Como ele era um escravo, ele não tem credibilidade em seu testemunho, ele não pode se defender. Ele foi parar na prisão. Na prisão, ele aguardaria a pena de morte. Só que na prisão, ele começa a interpretar os sonhos dos carcereiros. Imagina, os guardinhas falam, puxa, eu tive um sonho estranho. Ele foi lá, começou a interpretar o sonho dos guardinhas, e realmente tudo que ele falava acontecia. Depois o chefe da prisão, e finalmente aconteceu o fato que vai mudar a vida do José do Egito. O faraó, ele vai ter um sonho. Neste sonho, ele verá 7 vacas muito gordas, muito fortes e muita abundância. Em outro sonho, ele vai ver 7 vacas muito magras e um cenário desolador. O faraó vai chamar todos os sábios do Egito. E os sábios do Egito não conseguem decifrar o significado desse sonho. Um guardinha comentou com outro guardinha, que comentou com o chefe da guarda, falou, a gente tem um escravo na cadeia, mas ele é lá dos hebreus, ele diz que serve a um Deus único aí, ele diz que tem o dom de interpretar sonhos. E, o cara interpretou um sonho de uma galera aí e deu certo, né, pessoal? Realmente, tudo que ele falou aconteceu. O faraó, tenho nada a perder, chama esse escravo aí. E José chegou e interpretou o sonho do faraó. O discernimento de José foi que o Egito passaria por 7 anos de grande fartura. E esses 7 anos de grande fartura seria uma grande glória para toda a terra. Mas depois viriam 7 anos de grande miséria. E que todo o povo passaria fome e que seria uma época de morte e destruição. O faraó falou, e agora o que será de nós? E aí vem não só a questão de interpretar sonhos, mas a questão de que José era um grande administrador. Ele fez um plano para o faraó. Durante esses 7 anos, você pegue e estoque, os 7 anos de bonança, você pegue e estoque comida, guarde, e assim, durante os 7 anos de miséria, a gente vai ter para o Egito e vai ter para as outras nações, e o Egito vai ganhar dinheiro vendendo alimento para as nações sem comida. E aí você vai ganhar prestígio, você vai ganhar a fama de faraó misericordioso, bondoso, e o Egito vai ganhar grandes alianças e muita fama. Ele ganhou tanto prestígio com o faraó por conta desse plano, que o faraó quebrou a sua condição de escravidão e ele ascendeu como governador do Egito. De escravo, ele passou a ser o número 2 do Egito, apenas abaixo apenas do faraó. Então, José do Egito, sempre fiel a Deus, veio os 7 anos de fartura, ordenou o plano, guardou comida e começou os anos da seca. Quando foi ali no 3º, 4º ano da seca, as nações vinham até o Egito comprar comida. E quem bate a porta para pedir comida para o faraó? Os seus irmãos. Aqueles que o venderam como escravo.
Só que José do Egito reconhece eles. Mas eles não reconhecem José, porque José agora está vestido tipicamente com vestes egípcias. Cabelo raspado, barba feita, pinturas egípcias. Ou seja, José do Egito agora ele parece um egípcio. Então, ele mudou a sua aparência, a sua feição. E eles olharam para José e não reconheceram José. Não reconheceram José, mas José reconheceu eles. Aí José começou a fazer algumas perguntas. De onde vocês vêm? A gente veio lá da terra de Canaã. E seu pai? Onde que está? Nosso pai está vivo, ele está com mais de 100 anos. Aí José ficou feliz, né? Não, meu pai está vivo ainda, nossa, depois de tanto tempo. Já tinha passado quase uns 20 anos, desde que ele foi vendido como escravo até esse ponto. E o faraó disse o seguinte, o José disse o seguinte, pegue o que vocês precisarem. Mas ele vai dizer para os guardas, vai fazer um plano, né? Coloca uma taça, alguma coisa de ouro no meio da comida e deixa eles ir. Depois vocês surpreendam ele no caminho falando que estava faltando algo do palácio do faraó e que eles vão revistar a carroça. E assim aconteceu. Quando os guardas foram revistar a carroça deles, encontraram um cálice de ouro. E falou, vocês roubaram do faraó, a pena para quem rouba do faraó é a morte. O mais novo de vocês vai morrer, que era o Rúben, né? Depois do José, depois quem ficou o mais novo foi o Rúben. E adivinhe só, Jacó ficou afeiçoado a Rúben, porque Jacó sempre vai ficar afeiçoado ao mais novo, né? E Judá, que era o mais velho, olhando todo o sofrimento que ele causou ao pai por conta de José, sabendo que o seu pai não suportaria a morte de outro do filho mais novo, ele se oferece para morrer no lugar do Rúben. Fala, não, me leve, me matem, mas não matem o Rúben. Porque meu pai não aguentaria, porque ele já perdeu um filho e não aguentaria perder outro filho. Portanto, eles levaram todos à presença de José. E José chegou lá com as vestes egípcias, eles pensaram que ia acontecer um julgamento, né? E José falou assim, seus bobos, vocês não estão me reconhecendo? Eles, quê? Aí ele começou a falar, eu sou José, o seu irmão. Aí ele falou, agora que a gente vai morrer. O cara é governador do Egito, a gente vendeu ele como escravo, agora ele tem o poder, ele vai matar todo mundo. Não. Não fiquem preocupados. Vocês têm que entender que agora eu estou aqui no Egito, eu vi os sonhos do faraó, e se vocês vão comer, é porque eu estive aqui. Então foi necessário que eu fosse escravo, foi necessário que eu sofresse, para que o povo do meu pai tivesse o que comer. Então tudo foi necessário. É aquilo que diz Santo Agostinho quando a gente lê um texto. Deus permite grandes provações para depois manifestar a sua glória. Muitas vezes na nossa vida nós passamos por grandes tribulações, mas Deus não vai dizer Santo Agostinho, Deus não permite um mal que não possa tirar um bem desse mal. Certo? Deus não permite o mal se o bem ele não poder tirar desse mal. E com isso, felicidade. José perdoou os irmãos trouxeram o pai, suas filhas, suas esposas, seus parentes, todo o povo hebreu foi para o Egito, onde tinha alimento em abundância. E ali eles começaram a viver muito bem com o faraó, que era amigo do José, e o povo começou a crescer, e a promessa de Abraão foi se cumprindo. Os egípcios, o povo hebreu começou a se tornar uma grande nação, como diz Gênesis 12, versículo 2. Farei de ti uma grande nação. É isso que diz Gênesis 12, 2. Deus falou isso para Abraão. E realmente no Egito, o povo de Israel, com comida, com água, com recursos, começou a reproduzir 9 filhos, 10, 12 filhos por família. Com o tempo, aqueles 400 hebreus que chegaram, passando ali uma cerca de 400 anos, 400 se tornaram 400 mil, né? Muita gente, né, se tornou, né, o povo cresceu. Mas quando José de Egito morreu, e o faraó, que era amigo do José de Egito, morreu, subiu no lugar um outro do faraó que não era amigo do José.
e que olhava esse povo hebreu como esses caras é estrangeiro, eles estão se reproduzindo muito, então a gente não pode deixar que esse povo cresça. Então o faraó vai escravizar os hebreus, vai escravizar o povo de Israel no Egito e vai prendê-los lá, obrigando eles a construir cidade, obrigando eles a construir pirâmide, obrigando eles a construir esfinges, a construir monumentos, e aí uma dura escravidão vai cair sobre eles, e 400 anos de escravidão vão se passar. Os faraós faziam, por exemplo, o sacrifício, né? O faraó ele vai ordenar a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos para que uma geração no futuro não tenha filhos, para diminuir a população deles. E é aqui que entra a história de Moisés. Moisés era para morrer nesse extermínio dos meninos, dos bebês, mas ele foi salvo. Então, número 2, pode ler, mãe. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Entenderam como que o povo de Israel foi parar no Egito? Eles não chegaram lá, foi assim que eles chegaram lá. Pode ir lá. Moisés, salvo na infância e criado na corte do faraó. Foi nesse contexto de perseguição que nasceu Moisés. Sua mãe, Joquebede, vendo que o menino era belo e saudável, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo mais ocultá-lo, colocou-o em um cesto de junco, sobre as águas do rio Nilo. A filha do faraó encontrou a criança e teve compaixão dela. Assim, Moisés foi salvo da morte e acabou sendo criado dentro da própria corte egípcia. O nome de Moisés significa retirado das águas. A providência de Deus se manifesta claramente nessa passagem. Aquele que seria o libertador de Israel foi educado justamente na casa do rei opressor. Deus conduz a história com sabedoria perfeita, preparando seus servos, mesmo em circunstâncias aparentemente contraditórias. O Novo Testamento elogia a fé dos pais de Moisés. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. São João Crisóstomo comenta em suas homilias que a infância de Moisés demonstra como Deus protege aqueles que escolheu para uma missão especial, mesmo quando tudo parece perdido. Para o santo doutor, o cesto sobre as águas é sinal de confiança na providência divina. Muito bem. Então, durante o extermínio das crianças, sua mãe Joquebede coloca Moisés num cesto e joga no rio. A irmã de Moisés foi acompanhando ali de zóio assim para ver, né? E o rio Nilo, ele tem um problema, ele tem muito crocodilo. Então imagina uma criança dentro de um cesto chorando no rio Nilo, os crocodilos lá são de 3, 4 metros de altura. O perigo, o desespero de uma mãe de tentar salvar seu filho. E a providência de Deus faz com que o cesto de José pare justamente no palácio do faraó, que tem uma saída para o rio Nilo. E logo a esposa do faraó acha Moisés na água. E tanto que o nome Moisés significa aquele que foi retirado das águas. É um nome egípcio. Moisés, aquele tirado das águas. E a esposa do faraó se afeiçoa a Moisés. Cria e vai criar ele na corte. Depois vai descobrir quem é a mãe, vai deixar ele num período de amamentação com a mãe. Deu 2 anos, a mãe vai ter que entregar para a esposa do faraó criá-lo. E ele vai crescer como um príncipe do Egito. Um príncipe do Egito. E como um príncipe do Egito, ele vai participar das batalhas do faraó,
vai conduzir exércitos. Moisés, ele vai ser um verdadeiro príncipe. E o Novo Testamento, o autor da carta aos Hebreus vai dizer: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Então, a fé dos pais de Moisés salvaram ele da morte, porque não temeram o faraó. E aquele que vai libertar o povo do Egito, ironicamente, vai crescer na casa do rei que oprime este povo. Ou seja, o inimigo, ele cresceu com o inimigo do lado. Mas não só, ele chamava o faraó de pai. Ele tinha ali o futuro faraó que ele vai enfrentar no futuro, era o seu irmão. Era o seu irmão. Ou seja, quando Moisés for libertar o povo do Egito, ele vai estar no dilema. Eu vou ir contra a família que eu cresci ou o povo que eu nasci, né? Vamos colocar aqui que fala que Moisés era humano. Vocês acham que ele não gostava ali da sua mãe adotiva? Que ele cresceu e foi criado? Você acha que ele não gostava do seu irmão? Tem um filme que eu gosto muito que é de criança, que tá lá na Netflix ou na Prime Video, que eu assisti com o José, meu filho. Tanto que o nome do meu filho é José, né? Por conta do São José e José do Egito também, né? Mas o José, meu filho, a gente assiste junto um filme chamado O Príncipe do Egito, muito antigo, da Disney, que conta essa história de Moisés. De maneira para as crianças. Vocês já viram esse filme? É muito bonito porque conta essa parte do Moisés mais humano. Ele amava o seu irmão Faraó e ele queria que o seu irmão Faraó chegasse à razão, certo? Mas isso não acontecia, então ele vai ter que fazer uma escolha. Mas Moisés, ele vai passar por um momento de grande dificuldade na vida dele, que vai ser um momento em que ele, impregnado pelo sentimento de justiça, fará justiça com as próprias mãos. E isso vai custar a ele o seu trono, a sua herança, e fará ele fugir do Egito. Vai ser o momento que Moisés mata um egípcio. E no Egito tem uma lei: se um egípcio mata outro egípcio, não importa se ele é da família do faraó, a pena é a morte. Os egípcios são muito patriotas, assim. Então, você nunca, se você é da família do faraó e você matou um outro egípcio, não importa se você é o príncipe, você vai ser morto. É a lei, entendeu? Não tem essa de, eu sou da família. Então, olha o que vai acontecer. Ponto 3, Tamires. Moisés mata o egípcio e foge para o deserto. Embora tivesse Só um minuto, Tamires. Tamires, você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Então, Felipe, eu posso fazer depois, desculpa atrapalhar. Não, pode fazer agora, não tem problema. Senão você senão perde você pode esquecer, perder o foco, tem que fazer na hora mesmo. Pode. Tá bom, desculpa te atrapalhar. Não tá atrapalhando. É isso que eu gostaria que muitos aqui fizessem. Pode perguntar à vontade. Minha filha tá aqui comigo. Então, eu acho que eu falei no começo que eu vim da igreja evangélica, né? Que assim, eu tava fazendo bastante leitura da Bíblia, né? Tem uma parte da Bíblia que eu fiquei com dúvida, que você estava falando de Jacó, né? Que tem uma parte que fala, eu não sei exatamente onde está, que contra Jacó não há encantamento. Acho que é a parte da feitiçaria, né? Essas coisas. Sim. Tem alguma coisa a ver? É relacionado, né? Mas não nessa parte da história, né? Não. Então, a gente não conseguiu aprofundar a história do Jacó. Assim como a gente não vai aprofundar a história do Davi, nem do Jeremias. Sabe por quê? Porque senão aqui vai virar um curso de Bíblia. Aí vocês teriam que me dar 4 anos para formar vocês. Aí a gente... Mas, tipo assim,
A gente vai voltar no tema da feitiçaria, dessas coisas, em aulas que a gente vai tratar sobre isso. E a gente pode até citar essa história aí, tá? Essa passagem aí. Tá bom? Mas foi muito importante você ter perguntado, e qualquer pergunta, vocês devem fazer, gente. Devem. Não se citam. Eu não vou me sentir atrapalhado, tá bom? Eu não vou me sentir... não vou perder o foco. E, na verdade, enriquece a aula, a contribuição, o comentário. Quem quiser fazer um comentário também, não precisa, tipo, fazer uma pergunta, mas, professor, eu quero acrescentar isso. Pode acrescentar, a sua contribuição é importante, gente. Tudo bem? Tá. Então, essa passagem, ela é igual na Bíblia Católica, é a mesma coisa. Existe, né? Sim. Essa parte. Tá bom. Tá ok. Agora, obrigado, Felipe. De nada. Tamires Ângela, número 3. Tá bom. Moisés mata o egípcio e foge para o deserto. Embora tivesse sido criado no corte egípcio, Moisés nunca esqueceu seu povo. Já adulto, vendo o egípcio maltratar um hebreu, tomou a defesa do oprimido e matou o agressor. Quando o fato se tornou conhecido, Moisés precisou fugir do Egito para escapar da condenação do faraó. Refugiou-se na terra de Midian, onde começou uma vida simples e tranquila. Ali encontrou abrigo junto à família de Jetro, sacerdote de Madian. Casou-se com Séfora, filha de Jetro, e passou a trabalhar como pastor de ovelhas. Durante muitos anos, Moisés viveu longe das riquezas do Egito, no silêncio do deserto. O deserto possui profundo significado espiritual na Bíblia. É lugar de purificação, de silêncio e de encontro com Deus. Antes de confiar grandes missões aos seus servos, Deus frequentemente os conduz ao recolhimento. São Gregório de Nice, em sua obra Vida de Moisés, ensina que o afastamento de Moisés para o deserto foi uma preparação espiritual necessária. Segundo o santo, Moisés precisou desapegar-se da glória humana para tornar-se verdadeiro servidor de Deus. Moisés, no Egito, um dia que ele estava inspecionando ali, viu um egípcio sentando a chicotada em um hebreu. Moisés, ele olhava para si, ele sabia que ele não era egípcio, né? Pela sua etnia, ele sabia que ele era hebreu. E quando ele viu o seu irmão de raça, o seu irmão de etnia, apanhando para um egípcio, José, ele não agiu como um egípcio, escravo. Não, ele agiu com compaixão, mas com uma compaixão que virou vingança, de que ele não era uma pessoa destemperada. E ele falou: não bata no egípcio, não bata no judeu. Ele pegou o chicote do egípcio e acabou matando o egípcio que estava batendo no judeu. Certo? E ele foi lá, abafou o caso, né? Um dia ele viu 2 hebreus brigando entre si. E ele chegou assim: gente, para de brigar entre si. E os caras olhou para Moisés e falou: quem você pensa que é? Por acaso, o que você vai fazer comigo? Vai me matar que nem você matou o egípcio? Aí o pessoal escutou, né? Todo mundo escutou. E o pessoal, você matou um egípcio? Aí a notícia se espalhou. E ele teve que fugir para não morrer, né? A condenação iria vir. E ele vai para o deserto. Ele vai para a terra de Madian, no deserto. E de príncipe do Egito, rico, poderoso, ele vai se casar com uma filha de um sacerdote de um deus chamado Madian. E a sua esposa Séfora vai lhe dar filhos. E ele vai começar a viver uma vida tranquila no deserto como pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Tranquilidade, calmaria, longe das riquezas. E é importante a gente olhar essa questão do deserto.
Deserto, na Bíblia, significa o lugar onde Deus nos recolhe para nos preparar para uma missão. Moisés foi ao deserto antes de ser chamado por Deus. O povo de Israel, que a gente vai ver na próxima, na aula de hoje, na próxima aula, eles também, antes de chegar na Terra Santa, vão passar pelo deserto. Uma vida de dificuldade, uma vida de privações, que antecede a glória, antecede a missão. Jesus Cristo, antes de começar a sua vida pública, no deserto, jejuou por 40 dias e 40 noites e foi tentado por Satanás. Paulo, quando ele se converte, se retira para os desertos da Arábia, antes de começar com as suas pregações. Ou seja, quando Deus vai preparar você para uma missão, ele te chama antes ao recolhimento. E nós, antes de ir para o Crisma, temos o nosso retiro, né? Que é o quê? O deserto. Antes de vocês receberem a unção do Crisma, nós nos retiramos para um deserto. E nesse deserto, nós oramos, meditamos, né? Não é um deserto literal, tá? É uma casa de retiro, mas o deserto é espiritual. A gente se afasta do barulho do mundo, das coisas do mundo, para ficar um tempo dedicado só a Deus, para meditar a graça que iremos receber. Por isso que é obrigatório fazer a meditação no retiro, que vai ser dia 29 de novembro, né? Antes do Crisma. Fala, Ana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. É muito interessante essa questão do deserto, sendo muito esclarecedora. Eu não tinha pensado, né? Porque a gente aparece em vários momentos, né, na Bíblia, esse período no deserto, o Êxodo, o retiro de Jesus também, os 40 dias. Então, a simbologia do deserto agora ficou clara. Agora, o período também é sempre o mesmo. Em geral, são uns, 40 dias e 40 noites. Tem também um significado, algum ponto de reflexão no período de 40 dias? Tem. Que se repete também? A Bíblia, ela tem vários significados teológicos para os números. Por exemplo, 7 significa perfeição. Sempre que 7 sacramentos significa a perfeição de Deus. 7 dons. Também 7 vícios, né? Os 7 pecados capitais. Ou seja, sempre 7 significa a perfeição, né? O 40 significa justamente isso. O povo que fica 40 anos no deserto, ou Jesus que fica 40 dias, 40 significa um tempo de provação, né? Um tempo em que Deus vai provar. Por isso que a quaresma é 40 dias. 40 dias que nós fazemos retiro, penitência, jejum antes da Páscoa, né? Então, Jesus faz 40 dias de jejum antes da sua missão. Moisés fica no deserto antes de Deus o chamar. E esse 40 significa preparação. Significa o tempo que Deus quer nos preparar. Mas é claro que aqui é de bate-pronto, né? Eu estou respondendo de cabeça, né? Tem mais coisas, tá? No número 40 que eu não vou lembrar agora. Mas o que eu me lembro das homilias que eu escutei, minha memória tende a ser um pouco fotográfica, né? Eu me lembro desses aspectos. O 7 é a perfeição, 40 é a preparação que Deus faz com a gente. O 12 dos apóstolos significa plenitude, né? Mas fica aí com uma lição de casa, pesquisa assim, até no chat GPT, que é bom, melhor que o Google, você coloca assim no chat GPT, significado dos números da Bíblia segundo a doutrina católica apostólica romana, porque se você for escrever no Google, vai aparecer um monte de coisa de outra religião, né? Aí vai aparecer, aí você faz assim, explicitando as fontes com comentários dos santos católicos, aí você vai ver que com fonte, aí você vai, é um bom estudo para se fazer,
é um bom estudo para se fazer a mais, né? De crédito aí, né? Mas obrigado pela sua contribuição, Ana. Fala, Tamires. O Felipe, essa questão do deserto, eu imaginei que seria quando a pessoa está passando por algum problema muito sério. Não sei, que tem até algumas músicas que retratam isso, né? Também. Deserto, que, por exemplo, eu mesma, né? Eu já passei um período longo internada. E eu fazia muita oração no hospital, quando eu estava doente, né? E aí eu imaginei que essas músicas fossem referentes a isso. Eu estava passando por uma aprovação, né? E é justamente isso. Pensa, o deserto que Jesus passa, 40 dias de jejum. E com Satanás falando, pega essa pedra, transforma em pão, desiste, se joga aí de cima, né? Isso é o quê? Uma provação, né? Sim. Na nossa vida teremos desertos, ou você pode estar passando por um deserto, um desemprego, é deserto. Né? É um momento que você tem que esperar e confiar em Deus quando tudo parece que vai dar errado. É deserto. Certo? E o que diz São Gregório de Nissa? Ele ensina que o deserto é uma preparação espiritual necessária para quê? Para desapegar-se da glória humana, para que nós possamos, assim como Moisés, se tornar verdadeiros servidores de Deus. Quando a gente está no mundo, qual que é o contrário do deserto? É o mundo, o barulho, né? O deserto faz silêncio. O mundo é barulho. No mundo a gente vai estar lá, é Big Brother, é Virgínia, é Carlinhos Maia, é um monte de influencer, é um monte de voz, e todo mundo dizendo alguma coisa, e todo mundo querendo que você faça alguma coisa, todo mundo pedindo pix para alguma coisa, e é um monte de coisa. É futebol, é barulho, e onde que a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus em tudo isso? É necessário que a gente se recolha para o silêncio. E é no silêncio que Deus vai nos preparar para a missão. Por isso que os cristãos fazem o retiro. O que é o retiro? Não é só o de crisma que existe. Vocês podem fazer vários retiros. Vários retiros. Retiro de silêncio. Sabia que existe retiro de silêncio? Tem um retiro que você faz os exercícios de Santo Inácio de Loyola, que você fica 7 dias sem falar, sem celular, só meditando e rezando, e as pessoas saem de lá esclarecidas em relação à vida. Quando que você vai ter um esclarecimento desse na vida cotidiana cheia de barulho? Nunca. Agora, quem é que vai separar 7 dias da sua vida para ficar em silêncio? Tem que ter coragem. 3 que seja, tem um dia que seja. Tem mosteiros, você pode chegar no mosteiro e falar, eu posso ficar um dia rezando com os monges? Né? O pessoal colocou aqui, ó, dilúvio choveu 40 dias e 40 noites. Muito bem observado também, ó. Você pode passar um dia dentro com os monges, rezando com os monges dentro do mosteiro. Vocês estão entendendo? Ou vocês podem fazer da sua casa um mosteiro, um tempo, 1 hora, 20 minutos que você não é incomodado por ninguém na sua casa. E que você dedica aquele momento, você e Deus, o seu deserto de oração diário. Mas hoje a gente não vive, a gente esquece de Deus, né? A gente dedica tanta coisa, mas e o tempo para Deus, né? Interessante, rendeu o deserto, né? Fala aí, Tamires. Nesse momento que eu acho que entra a questão da fé, né? Porque quando a gente está num problema grande, se a gente não acreditar em Deus, aí a gente acaba se entregando, né? Isso. E que nem Moisés. O Moisés tinha um problema grande. Ele matou uma pessoa e é um foragido da justiça, né? O que é Moisés? É um foragido, né? Que fugiu e começou a vida dele em outro lugar. Vamos entender, se a gente for entender Moisés como um assassino ou como um justiceiro, mas de qualquer forma, aos olhos da lei do Egito, ele foi um criminoso. Um criminoso que deveria pagar pelos seus atos. Foi a intenção dele matar? Não. Ele não teve a intenção de matar, mas acabou matando. Certo?
para salvar a sua vida, ele foge. E ele vai viver uma vida inteira, tá? Lá no deserto, vai até esquecer do Egito, vai lá, com 80 anos de idade. Gente, 80 anos de idade. Deus vai sacudir a vida desse velhinho, né? E a gente fala aqui de novo dos idosos. Abraão, 90 anos de idade. Noé, quase centenário. Moisés, 80 anos. Então, vai esperando que Deus... Vai esperando quando você for católico idoso, não, nada de bengala e cadeira de balanço, tá? Nós idosos, a gente vai estar, ó, evangelizando as nações, se Deus quiser, tá bom? Porque se Deus chamou Abraão, Moisés, na idade avançada, nós estamos aqui também, né? Se Deus der saúde, estaremos lá, né? Estaremos lá. Número 4, a sarça ardente. Ó, peraí, deixa eu ver. 6 minutos dá pra gente ler. Vamos lá. A sarça ardente e a missão de libertar Israel. Certo dia, enquanto apacentava o rebanho no Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário, uma sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Ao aproximar-se, ouviu a voz de Deus. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Senhor revelou que tinha ouvido o clamor do povo escravizado no Egito e escolhia Moisés para conduzir a libertação de Israel. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os meus filhos, os israelitas. Moisés sentiu medo e julgou-se incapaz da missão. Porém, Deus prometeu estar com ele. Quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, o Senhor respondeu: Eu sou aquele que sou. Essa revelação é central em toda a Sagrada Escritura. Deus manifesta-se como ser eterno, absoluto e fiel às suas promessas. São Tomás de Aquino explica na Suma Teológica que este nome revela a Deus como o próprio ser subsistente, aquele cuja existência não depende de ninguém. Moisés então retorna ao Egito acompanhado de seu irmão Arão, confiando não em suas próprias forças, mas no poder de Deus. Pessoal, vamos trocar de sala para a gente ir para a quarta explicação da aula de hoje. Eu irei aqui fazer um novo link, certo? Vocês já podem ir saindo, vou mandar um novo link lá, tá bom? Essa aqui é a parte é uma das partes mais legais, assim. Gente, assim, eu me divirto dando crisma, assim, pra mim é sempre um deleite. Eu tô aqui dando crisma e tô me deleitando, assim, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer, certo? É uma diversão, né? Tem gente que se diverte com várias coisas, a minha diversão é essa. Vamos lá. Pessoal entrando. Bom, pessoal, e é isso. Nós... tem mais alguém querendo entrar aqui, mas eu não tô vendo. Aqui. Eu me perdendo aí no chat GBT.
Gente, dá para usar o ChatGPT catolicamente. É só você digitar as coisas corretas. Sempre que você for pesquisar algo no ChatGPT referente à fé católica, você faz a pergunta, aí você coloca assim: responda segundo a fé católica apostólica romana e coloque comentários de santos doutores da Bíblia e do catecismo. O ChatGPT é maravilhoso, né? Vamos usar a IA pro bem, né? A IA pro bem, né? Sim, Paula. Oi, Felipe. Eu coloquei no ChatGPT significado dos números da Bíblia segundo a Igreja Católica. Boa. Apareceu, mas bem resumido. Uhum. Eu acabei mandando no grupo. Boa. Aí, muito obrigado, Paula. Lá no grupo a gente tem, a Paula fez uma boa pra gente, né? Colocou ali algo que vai enriquecer muita gente. A Tamires agradece, né? Aqui temos a Tamires não, a que comentou foi a Ana, né? Tem lá um resultado ali pra gente estudar, né? E ficar muito mais enriquecido. A palavra de Deus é um tesouro inesgotável de riqueza. Inesgotável. Até o fim dos tempos, ninguém vai esgotar a palavra de Deus. Sempre vai ter coisa que a gente vai aprender e nunca vamos aprender tudo, né? Mas vamos lá, pessoal. Nesse número 4, temos aqui a sarça ardente. Moisés, já vivendo a sua aposentadoria, 81 anos de idade, filhos, esposa, tranquilamente passeando no Monte Horebe, né? Uma ovelha que se escapa ali. Pastor de ovelha é assim, né? Escapou uma ovelha, tem que ir atrás, né? E ele chegou numa sarça, né? No Monte Horebe. E a sarça, tipo uma árvore, assim, um toco de árvore, assim. E essa sarça, ela queimava, mas ele falava, poxa, essa sarça está queimando, mas ela tá pegando fogo, mas ela não está queimando. E ele achou aquilo... sarça ardente. Oi, o que é uma sarça ardente? É como se fosse uma árvorezinha com folhas. Só que isso é uma sarça, só que tava pegando fogo. Ela tava pegando fogo, mas esse fogo não queimava as folhas, não queimava a madeira. E isso é um milagre. Como o negócio pega fogo e não queima? E o Moisés ficou assim, nossa, eu vou me... Diz a palavra do Êxodo, né? Ele diz, eu vou me aproximar dessa visão maravilhosa. Só que quando ele foi se aproximar, Deus vai lhe dizer, Moisés, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que tu pisas é santo. E escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus vai dizer, eu escutei o clamor do povo que está sofrendo a dura escravidão no Egito. E Moisés falou, é mesmo, né? Eu tô aqui vivendo uma vida tranquila e meus irmãos ali estão levando chicotada na escravidão, né? Mas beleza, o que eu posso fazer? Eu sou um idoso, né? Aqui eu tô usando a poética, tá, gente? Não tá escrito isso na Bíblia. Eu sou idoso, Deus. Aí Deus ele vai lá para ele e vai dizer assim, vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito meus filhos, os israelitas. E o que acontece? Moisés ele sentiu medo, ele sentiu-se incapaz. E para vocês que não sabem, Moisés ele era gago. Né? Então, se eu fosse realista, ele vai. Como que eu vou fazer isso, Deus? Ele era gago, né? E ele vai ter, como gago, ter que falar com Faraó, o alto rei do Egito. Não só falar para o Faraó, ainda falar
Sabe essa força escrava que mantém você rico e que mantém as suas cidades lindas e maravilhosas? Sabe, Faraó? Liberta ela para nós, por favor. Obrigado. Então, é claro que Moisés se sentiu um insetinho, né, diante dessa missão, né? Como que eu vou fazer isso, né? Mas aí que Deus é maravilhoso. Deus, ele promete uma coisa quando ele nos dá uma missão que é difícil. Porém, Deus prometeu estar com ele. Deus está conosco. Deus, ele dá uma missão difícil, mas ele está conosco para cumprir, porque quem vai cumprir é ele, através de nós. Certo? Nós não podemos ter essa presunção que somos nós que fazemos as coisas acontecer. Nós somos instrumentos, nos colocamos de coração dócil diante de Deus, e Deus, o que ele faz? Ele vai e nos usa como bons instrumentos para a salvação das almas, para a salvação do mundo. Nós podemos até sentir medo, mas Deus fala, estarei com você. E Moisés falou, beleza. E Moisés falou, beleza. Irei então falar com o faraó. Como eu irei falar com o faraó, eu preciso dizer qual é o seu nome, porque lá, de deuses, os faraós entendem. Lá tem Ra, Mun-Ra, tem Anubis, tem Íris. O que não falta no Egito é deuses. Deus do vinho, Deus... Você é o Deus do quê? Já sei que você é o Deus que eu ouvi falar dos meus antepassados. Mas qual é o seu nome? Você pergunta quem é você. E Deus, ele vai revelar o seu nome. Eu sou aquele que sou. Ou seja, isso não é um nome. Deus está falando o que ele é. Em hebraico se traduz isso como Iavé. Iavé. Traduções, pode falar Javé. Uma tradução errada, Jeová, né? Mas católicos usam a nomenclatura Iavé ou Javé, que significa eu sou aquele que sou. E aqui Deus manifesta-se não como os deuses egípcios, que um é Deus do trigo, outro é Deus do Nilo, outro é o Deus dos jacaré. Não, ele é Deus do quê? Ele é Deus de tudo. E tudo veio dele. E Deus veio de onde? De onde veio Deus? Deus, ele não veio de lugar nenhum, porque ele é aquele que é. São Tomás de Aquino vai dizer que o nome de Deus revela ele como ser próprio subsistente, ou seja, aquele cuja existência não depende de ninguém. Deus existe e a sua existência não depende da existência de nada. E se tudo existe, existe porque Deus existe. Eu sou aquele que sou, e Yahvé significa que Deus está dizendo, eu sou eterno. E não existe nada além de mim. E tudo que existe veio por mim. Para dizer para o faraó o seguinte, Yahvé, o Deus dos deuses, o Deus que subjugará todos esses falsos deuses, me ordena. E Moisés, ele retorna para o Egito. Imagina Moisés chegando lá no Egito, velhinho, chegando lá nos hebreus, fala, ei, família, tudo bom? Sumi, né? A mãe, os parentes de Moisés olhando assim, né? Ih, rapaz, onde que você andou esse todo, né? A gente tá aqui sofrendo, né? A gente pensou que você morreu. E Moisés, ele precisava de alguém para falar por ele, porque ele era gago. Então Deus suscita seu irmão Arão para ser o seu arauto. Arão. Eu não tenho certeza, hein? Acho que vocês podem fazer essa pesquisa. Será que é daí que vem a palavra arauto? Aquele que diz, aquele que fala, aquele que anuncia? Eu não sei, né? Eu pensei aqui comigo, né? Arão. Porque Arão, ele iria falar por Moisés. Certo? Confiando em suas próprias... Não confiando em suas próprias forças, mas no poder de Deus. Então, ele vai ali ter uma conversa longa pro faraó.
E Deus vai manifestar através de Moisés sinais que devem convencer a Faraó que Deus está ao lado dos hebreus e que ele deve libertar esse povo, senão o Egito será castigado. E aqui nós entramos no número 5, as pragas do Egito. É a Tamires ou a Sônia agora? Sou eu, Tamires. Bora. As pragas do Egito. O faraó recusou-se repetidamente a libertar o povo hebreu. Então Deus enviou sinais e castigos sobre o Egito para manifestar seu poder e vencer a dureza do coração do faraó. As 10 pragas foram: primeira, as águas do Nilo transformadas em sangue. O rio tornou-se impróprio para consumo, causando um grande sofrimento aos egípcios. Pessoal, Tamires, vamos fazer. Você vai lendo, eu vou explicando, senão fica acumulado. Mas vamos entender aqui o seguinte: vai ter um padrão aqui. Essas aqui são as passagens. É claro que sempre fica como lição de casa você pegar e ler. Leia o livro do Êxodo todo. Uma leitura de 2 dias no máximo. Um dia se você estiver muito empolgado, né? Reze lendo o livro do Êxodo, você vai ler essas histórias na íntegra. Com a catequese a gente não fica lendo a Bíblia na íntegra, a gente tira as lições para a nossa fé, certo? Então aqui a gente tem as citações em fragmentos. Mas sempre que a gente diz que o Moisés vai chegar diante do faraó e ele vai dizer o seguinte, faça isso. O faraó vai reconhecer o seu irmão ali, não vai matá-lo automaticamente e vai dizer, eu não vou libertar. Então o Moisés vai dizer, então Deus vai mandar uma praga. A praga será mandada, o faraó vai se arrepender, vai pedir para Moisés retirar a praga, prometendo que libertará o povo. Moisés retirará a praga e Faraó vai endurecer seu coração de novo e vai manter a escravidão. Aí Moisés vai voltar, vai vir outra praga, o Faraó vai sofrer, vai pedir para Moisés retirar a praga, Moisés retira a praga, Faraó mantém seu coração de novo. Isso 10 vezes até Faraó ceder. Por que eu estou falando isso? Para eu não ficar me repetindo toda hora, ok? A primeira praga foi as águas do Nilo transformadas em sangue. Imagina todas as águas limpas, frescas, se tornando sangue. Faraó ficou contrariado. Mas Moisés foi lá e retirou a praga, mas ele voltou atrás. A segunda praga, invasão de rãs. Rã para tudo que é lado. Nas casas, nos campos, em tudo que é canto. Terceira praga, mosquito e piolho. Mosquito para tudo que é lado. E um detalhe, enquanto os egípcios sofriam tudo isso, no lugar onde habitavam os escravos, os hebreus, a água era limpa, não tinha rã, não tinha mosquito, não tinha piolho. Deus protegia os hebreus e castigava só os egípcios. Esse é o padrão, tá, gente? Moscas, né? Enxames infestaram o Egito, exceto a região onde viviam os hebreus. Peste sobre os animais, certo? Os animais dos egípcios começaram a morrer, mas os animais dos hebreus não morreram. Úlceras e feridas. O pessoal começou a ter chagas, feridas, né? Parece os sintomas da peste negra, né? Úlceras, bulbos, né? E as pessoas começaram a começaram a morrer. Chuva de granizo. Chuva de granizo. Tempestade que destruiu plantações e matou muitos animais. Gafanhotos devoraram tudo que havia restado das colheitas. Trevas sobre o Egito, ficou escuridão profunda, cobriu 3 dias de trevas o Egito, mas tinha luz no acampamento dos hebreus. E o 10 que a Tamires vai ler aqui pra gente, a morte dos primogênitos. Esse aqui, Faraó
foi pego no onde doeu, né? Pode ler. Foi a praga mais terrível. Após ela, o faraó finalmente permitiu a saída dos hebreus. A última praga estava ligada à celebração da Páscoa judaica, na qual o sangue do cordeiro salvava os israelitas da morte. Esse acontecimento prefigurava Cristo, o verdadeiro cordeiro pascual. Santo Ambrósio ensina que as pragas manifestam o julgamento de Deus contra os falsos deuses do Egito e mostram que somente o Senhor é o verdadeiro Deus. A 10ª praga, Deus vai instituir a Páscoa. Mas, professor, a Páscoa não é a ressurreição de Jesus? A Páscoa cristã, sim. Mas a Páscoa, que significa passagem, né? Páscoa significa passagem. Vai ser justamente aqui na 10ª praga para frente que Deus irá instituir uma simbologia muito importante para nós. Atentos a essa explicação. Deus, ele disse que, já que o faraó, 9 pragas, e o faraó vai e volta, vou libertar, não vou libertar, não vou libertar, não vou libertar, vou libertar, não vou libertar. A reza para tirar, tirou, aí volta. Não, o faraó está testando a paciência de Moisés e testando a bondade de Deus. E Deus, ele fala, então vamos fazer aquilo que realmente vai fazer com que ele ceda. O faraó, ele tinha um único filho. Um único. E Deus, ele fala o seguinte: ferirei todos os primogênitos da terra do Egito. Todos os filhos mais velhos vão morrer. Agora, a Sagrada Escritura não especifica se são só as crianças ou todo mundo que é mais velho de fato. Eu acho que era só as crianças, né? Porque eu acho que o faraó reinante, ele também era um filho mais velho, ele também tinha que morrer pela lógica. Então, acho que as crianças mais velhas dos egípcios, elas iriam morrer. Certo? Acho que tem aqui são, não está escrito nada disso na Bíblia, mas são a minha interpretação. Aí, para o anjo exterminador ia passar por todo o Egito matando esses primogênitos. Para que os judeus não tivessem seus primogênitos mortos também, instituiu-se o sacrifício do cordeiro e a festa da Páscoa, que diz assim: matarás um cordeiro sadio e comerás junto com pães ázimos, e comerás rapidamente. Por quê? Porque é Páscoa, é pressa, é passagem, porque nós iremos fugir daqui a pouco. Nós estamos em fuga, né? Estamos em fuga. Tudo bem até aqui? Tamires, pode perguntar. O prof, sobre matar os primogênitos também tem relação com o nascimento de Jesus, né? Sim. Sim. Esqueci até de falar no começo da aula. Se lembra quando o faraó mandou matar os meninos dos hebreus? Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todos os meninos também, imitando o faraó. Só que o faraó queria controlar a população dos hebreus. Herodes queria matar o Messias porque ele queria ser o único rei. De qualquer forma, tem os inocentes que morrem para que Jesus, né, possa sobreviver, para depois ele salvar a todos nós. Para depois ele possa salvar a todos nós. E a morte do primogênito dos egípcios também é isso, porque Deus também sacrificará o seu primogênito, que é Jesus. Então, muito bem observado, né? Mas vamos lá. Comer o cordeiro, o sangue do cordeiro que você matou na ceia da Páscoa, deve ser colocado como uma marca na porta. O anjo exterminador, quando ele passar, verá a marca do sangue do cordeiro. E a morte não chegará à casa
que está sob o sangue do Cordeiro. No Novo Testamento, entendemos que Cristo, ao morrer da cruz, marcou-nos com o sangue do Cordeiro. E o mal e a morte não podem mais tomar conta da nossa vida. A não ser que a gente dê liberdade, né? Mas se nós quisermos e nós tivermos a crença, o sangue do Cordeiro nos salva. Mas qual Cordeiro? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo, que é Jesus. Então aqui nós temos o sangue do Cordeiro que salva. Que salva. Deixa eu botar aqui meu notebook para carregar, porque vai que eu tô falando aqui o notebook desliga, né? Aí ia ser muito frustrante. Peraí. Às vezes eu vou falando, né? Pronto. Está carregando. Vamos lá. É importante a gente ver isso. O sangue de Jesus é prefigurado, o sangue de Jesus que nos salva é prefigurado aqui, no sangue do Cordeiro que protege os primogênitos de Israel. Os judeus, eles olham isso e não enxergam, tadinhos. Eles lêem o Antigo Testamento solto. Mas nós lemos o Antigo Testamento em Cristo e entendemos o que significa tudo aquilo. Portanto, os egípcios, quando o anjo exterminador passou, todos os primogênitos deles morreram, inclusive o filho do faraó. O faraó olhou assim para Moisés e falou: seu maldito, amaldiçoado seja você e seu povo, sai da minha terra, sai daqui, vai para sempre. E Moisés falou: não queria que chegasse a esse ponto, você que foi teimoso, eu mostrei que Deus, como diz Santo Ambrósio, as pestes e as pragas é Deus julgando os deuses, os falsos deuses egípcios, dizendo que quem realmente tem poder é o Deus verdadeiro, não os deuses falsos. Faraó, você deveria perceber, você deveria dobrar o seu joelho, você deveria adorar o único Deus, mas você, com seu orgulho, preferiu escravizar o meu povo, e esse povo não é meu povo apenas, mas o povo de Deus, esse que você não aceita. Então Deus pesou a sua mão para libertar o seu povo. Então, Faraó, sinto muito. E Moisés começou a atravessar com o povo rumo ao deserto. E aqui as coisas vão ficar bem emocionantes. Número 6, Sônia. As úlceras. Número 6, a travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho. E a chegada ao Sinai. Após a libertação, os hebreus partiram do Egito conduzidos por Moisés. Deus os guiava de modo visível. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Entretanto, o faraó mudou de ideia e perseguiu os israelitas com seu exército até o Mar Vermelho. O povo, vendo-se encurralado, teve medo, mas Moisés declarou: o Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. Então ocorreu um dos maiores milagres do Antigo Testamento. Deus abriu o mar, permitindo que os hebreus passassem em terra seca. Quando os egípcios tentaram persegui-los, as águas retornaram e destruíram o exército do faraó. A travessia do Mar Vermelho é figura do batismo cristão. Assim como Israel passou da escravidão para a liberdade, o cristão passa do pecado para a vida nova em Cristo. São Cirilo de Jerusalém ensinava em suas catequeses mistagógicas que o Mar Vermelho simboliza as águas do batismo, pelas quais o povo de Deus é libertado do domínio do pecado. Depois da travessia, o povo caminhou pelo deserto até chegar ao Monte Sinai, onde Deus realizaria uma aliança com Israel
e entregaria sua lei santa, tema que será aprofundado na próxima catequese. Vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Êxodo 19. Então, Moisés marchando para o deserto, felizão da vida. Aí o faraó começa a receber. Aqui é a minha. A gente tá. Eu estou imaginando, né? Porque na Bíblia vai dizer que faraó simplesmente disse, mudou de ideia e voltou a perseguir. Mas o que faz um rei mudar de ideia? Deve ter chegado os ministros de governo dele e falou: nossos filhos morreram. O pessoal, nossos filhos morreram, você não vai se vingar desse cara aí? Outra coisa, como a nossa economia vai colapsar? Eu fico imaginando os caras falando de política, né? A nossa economia vai colapsar, quem é que vai trabalhar na lavoura? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai construir as cidades? Você simplesmente colocou para fora toda a nossa força de trabalho? Não pode ser assim. E o faraó então falou: quer saber de uma coisa? Chama o exército. Vamos matar todo mundo. Eu vou me vingar desse Deus matando o povo dele. E é isso, né? Então, o povo estava indo para o deserto, eles olham para trás, gela até a espinha quando eles veem o exército dos egípcios chegando organizados. Porque, como historiador, como que lutavam os egípcios? Eles tinham ali carros de combate, cavalos com carroças assim, né, que os caras ficavam com lanças assim em cima dos cavalos e arco e flechas. Os egípcios eram combatentes muito vorazes assim, e contra mulheres, idosos, crianças, armados com paus e pedras. O resultado era fácil de prever quem iria vencer, e a ordem era: matem todos. Matem todos. E os que sobreviver volta para a escravidão, certo? E o povo olhando assim: Moisés, a gente vai morrer. Moisés, ele faz, é como se ele fosse, sei lá, sabe o Cristiano Ronaldo? O pai tá aqui, o pai tá, calma, Deus vai nos proteger, Deus vai nos proteger, Deus combaterá por nós, e Deus, ele vai mandar um anjo e colocará uma coluna de fogo. Desse lado vai ficar o exército do Egito, desse lado vai ficar o povo de Israel, e no meio uma coluna de fogo impedindo que um ataque o outro. E Moisés, ele vai receber a ordem de Deus: estende o teu cajado, aponta para o Mar Vermelho, porque aqui estava o deserto, aqui estava o povo de Egito, e eles estavam cercados por trás, atrás tinha o mar apenas. O mar, não tinha para onde eles fugir. Então Moisés, com o seu cajado, aponta para o mar. E milagre, o Mar Vermelho, depois de um grande vento leste. Tipo assim, o pessoal pensa que foi automático, né? Não. A Bíblia diz que soprou um vento leste por um tempo, assim. E as águas, então, formaram duas colunas, uma à esquerda e uma à direita. E o povo do Egito, o povo de Israel começou a passar no meio do desfiladeiro, água à esquerda, água à direita, e no meio a terra seca. Passou por meio do mar. E eles avançavam para fazer uma travessia ali, rumo ao deserto do Sinai, que estava do outro lado. E nisso, Deus desfaz a coluna de fogo, e o exército do faraó, seus capitães, começam a entrar também perseguindo o povo dentro do desfiladeiro. Só que enquanto o povo de Israel avançava tranquilamente, eles avançavam muito pesadamente, só a muito custo, diz a Bíblia, a muito custo, eles usam essa palavra, só a muito custo eles conseguiam avançar. As rodas dos carros de combate travavam, né? Os cavalos enguiçavam, e quando o último israelita saiu, Moisés, ele viu o exército do faraó lá dentro do mar. Moisés só fez assim com o cajado, tuque, pum, o mar voltou, pum, seu leito normal, todo mundo morreu afogado. Cavalo e cavaleiro, todos perecendo no mar vermelho. Cavalo e cavaleiro. E atravessar o Mar Vermelho é como o batismo. Eu sempre falo para vocês que serão batizados, o Isaac, o Samir que não pôde vir hoje,
e mais outras pessoas que vão ser batizadas que eu não me lembro. Vocês que serão batizados, a Tamires que vai ser batizada também, vocês que serão batizados, uma vez que vocês passam pelo Mar Vermelho, as águas do batismo, é como se vocês passassem ali, as águas do batismo, é como a sua alma fosse o povo de Deus saindo da escravidão do pecado e passando para a promessa de Deus, para a graça. E passa isso passando pelas águas, né? Assim como as águas do Mar Vermelho salvaram o povo da escravidão, as águas do batismo salvam a nossa alma do pecado. Né? Então essa sabedoria da igreja, né? Olhar São Cirilo de Jerusalém, olha isso e ver essa visão, né, das águas do batismo pela quais o povo de Deus é libertado do domínio do pecado. E no deserto agora Deus realizará a sua aliança. Chamará o Moisés a subir ao Monte Sinai. E lá no Monte Sinai ele revelará para ele a terceira aliança que nós vamos estudar. A aliança de Deus com Moisés, os 10 mandamentos. Mas essa aí nós veremos na próxima aula. Muito obrigado por vocês acompanharem até aqui. A aula de hoje foi essa. Obrigado pela atenção.